uma agitação dentro da igreja, inclusive teologia da libertação e teologia liberal, causada por um tal de Rudolf Bultmann, né? A tal teoria da história das formas, que o evangelho não é histórico, o Cristo da fé não é o Cristo da história. Como é que é isso aí? Não, veja, a questão de Bultmann é a seguinte. Primeiro, Bultmann não tinha fé. Bultmann era um teólogo protestante. Protestante, luterano, né? Basicamente, ele não tinha fé na ressurreição de Cristo e nos milagres e nas realidades sobrenaturais que estão no Evangelho. Ele disse assim: não é possível ser cristão hoje e continuar acreditando nos milagres que estão lá no Novo Testamento. Ou seja, a frase exata dele era assim: não é possível crer nos milagres do Novo Testamento e continuar usando o rádio, a lâmpada elétrica, ou seja, as coisas da modernidade. Hoje ele diria a internet, o celular, né, o Twitter e companhia limitada. Bom, por quê? Porque ele vê que a mentalidade do homem moderno é uma mentalidade da ciência técnica, do empirismo. E Bultmann é um empirista, ou seja, ele é existencialista, heideggeriano, de Heidegger, e o existencialismo ele é empirista, só acredita naquilo que está lá comprovado, né, através da experiência. Pois bem, então ele chega e diz: esse negócio que está aí de milagre não pode existir porque a ciência não concorda com isso. Sei lá que ciência é essa, mas em todos os casos ele diz que a ciência desmente. Logo, só pode ser uma invenção mítica. Então ele inicia esse processo que ele chama em alemão de Entmythisierung, ou seja, desmitologização da Bíblia. Você tira os mitos e fica somente com aquilo que seria o Cristo, o Jesus histórico, segundo ele, não é? Como ele nota que é impossível chegar nesse Jesus histórico, porque sobra muito pouco, ele se volta então para um fenômeno. Vejam, Jesus existiu. E os primeiros cristãos interpretaram na sua visão de mundo, que era uma visão de mundo mágica, mítica, supersticiosa. Ora, nós cristãos do século XXI temos todos o direito de então pegar a Bíblia e interpretá-la conforme a nossa visão. Que, no caso do nosso amigo Bultmann, era a visão existencialista. Bultmann morre, mas essa ideia dele continua. Então, conforme vão mudando as ideias da época, vai mudando os vários Jesuses, né, que vão sendo interpretados. Então, se o cara é existencialista, ele interpreta Jesus conforme a doutrina existencialista dele. Se o cara é marxista, Jesus é um Che Guevara que trocou a boina pela coroa de espinhos, né? E se Jesus é digamos assim, um herói do liberalismo burguês, então ele só interpreta Jesus daquele jeito, né? Se o cara é um hippie, né, então ele interpreta Jesus como um Jesus Cristo superstar. E assim por diante, né? Se o cara é meio maluco, então ele vai e põe um Jesus do tipo Scorsese, assim, meio esquizofrênico, que tem visões alucinantes, né? Então, cada um interpreta o seu Jesus. Por quê? Porque já não se acredita que o que está na Bíblia é real. O que está na Bíblia é fruto de uma mentalidade mágica daquelas primeiras comunidades supersticiosas. É por isso que não dá um crédito ao magistério da igreja, como se deveria dar. Exato. O magistério da igreja continua crendo que substancialmente aquilo que está no Evangelho é histórico. Substancialmente. Por que eu uso a palavra substancialmente? Porque pode ser que em detalhes tenha se perdido alguma coisa. Mas substancialmente é aquilo. Na essência é aquilo. É Jesus. E se nós formos ousados e lermos a Bíblia de forma católica, nós iremos ver que maravilha que é nós nos encontrarmos com Jesus vivo, né? Não com um personagem do passado, não com Jesus histórico, alguém que existiu há 2000 anos atrás, mas o Jesus hoje, vivo, no meio da sua igreja, de 2000 anos,
que continua, porque a igreja é o corpo deste Cristo Senhor. Ok, Padre Paulo, chegamos ao, não final do nosso assunto, mas final do nosso tempo por hoje, né? Eu quero agradecer a Juliana aí, Juliana, por você ter vindo mais uma vez, as suas despedidas para os nossos telespectadores. Quero agradecer a participação de todos os nossos internautas. Infelizmente não foi possível fazer todas as perguntas e os internautas estão perguntando, padre, já tem data marcada para vir um próximo programa? Aí. Tenho Toda vez que o Padre Paulo vier, que é Canção Nova, já está prometido, ele vem aqui na escola e a gente vai continuar essa conversa aí até onde puder. Tenho data marcada porque eu venho, se Deus quiser, para o acampamentão do feriadão de 7 de setembro, né? Então, aí. O primeiro programa depois de 7 de setembro, nós estamos aí. Pode saber que na Escola da Fé dessa semana, o Padre Paulo virá aí. Padre Paulo, vamos encerrar o programa. Eu queria pedir ao senhor que desse então uma bênção para nós, para todos os nossos, né, telespectadores, o pessoal que está presente aqui. E como eu gosto sempre de lembrar, né, também pedindo aos diáconos que nos acompanham, os sacerdotes, né, que também aí da sua casa nos abençoe. Vamos cobrir esse Brasil todo aí com essa bênção sacerdotal, quer dizer, que é fruto de um sacramento da igreja. Não é um leigo abençoado, não, é um ministro ordenado. Ok? Coloque então diante de Deus agora as suas necessidades para que você seja abençoado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de infinita misericórdia, voltai o vosso olhar para esses vossos filhos e filhas. Vós conheceis, Senhor, as necessidades que eles têm nesta noite. Tocai, Senhor, cada um deles com a vossa mão chagada de ressuscitado. Visitai as famílias, as pessoas que se sentem sozinhas e, sobretudo, Senhor, fortalecei a fé daqueles que estão vacilantes. E a bênção, pela intercessão da toda a Santa Mãe de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Padre Paulo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Quero pegar na sua mão. Obrigado. Porque essa semana foi uma semana pesadíssima aqui para o Padre Paulo, mas a gente tem certeza que muita gente se beneficiou disso, né? Tudo é graça de Deus. Temos que dar graças a Deus por nos dar um sacerdote assim, não só sacerdote, mas um sacerdote de verdade, que, né, como uma vela se queima para iluminar, para trazer luz, trazer paz para as pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, contando com as orações de vocês, contando com a sua participação e ajuda lá no site padrepauloricardo.org. Pessoal, os tuiteiros aí, né, se conectem para saber as novidades do site, Padre_Paulo, e a gente vai se manter em contato até setembro, se Deus quiser. E temos um compromisso todas as semanas no programa Oitavo Dia, que é exibido aqui na Canção Nova, no sábado à noite. Ok, muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.